Às vezes dá um certo desânimo em a gente ver esses destemperos em relação às vacinas e aos casos de Covid, como a gente vê aqui nessa manchete do Globo. Só hoje a média de infecções subiu para 477% em relação a 14 dias. Mas a gente sabe também que isso tem uma data limite. E essa data limite é justamente a eleição presidencial de 2 de outubro de 2022. E isto é tão real, tão palpável, que até as propostas já começam a ser colocadas na mesa, inclusive propostas de natureza transformadora, como essa aqui do Lula, que, repetindo o que o Sánchez fez lá na Espanha, pretende revogar a última reforma trabalhista. Ao mesmo tempo, a Argentina se prepara para presidir a nova cúpula da CELAC, que reunirá os chanceleres de toda a América Latina. Vejamos inicialmente esta posição do candidato do PT, ou pré-candidato Lula da Silva, que anunciou seu propósito de revogar a reforma trabalhista trazida ali pelo governo Temer, logo depois da derrubada da Dilma, e também da suspensão de todas as privatizações de estatais. A suspensão da reforma trabalhista teria como base a que foi realizada na Espanha pelo Pedro Sánchez, que é um premier socialista, mas que a gente sabe também que lá na Espanha o socialismo não é tanto socialista, não é socialista radical, tanto é que acompanhou muitas das reformas neoliberais. Mas, de qualquer maneira, é uma reforma transcendental e transformadora, como a gente vai verificar. Ao mesmo tempo, o Lula diz que terá como modelo político para a suspensão das privatizações das estatais o que foi realizado pelo presidente Alberto Fernandes na Argentina. Vamos ver aqui este material da revista Fórum que fala no agradecimento de Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, dizendo: nova legislação trabalhista, que é da Espanha, vai garantir direito a todos e todas. O presidente da Espanha atendeu sindicatos e movimentos sociais e reverteu reforma trabalhista neoliberais no país. Lula sinalizou que deve fazer o mesmo caso seja eleito. Aqui está o Sánchez e o Lula na última visita que o ex-presidente fez à Espanha há algum tempo atrás. Então diz que o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, foi às redes sociais nesta quinta-feira agradecer pelos elogios à reversão, agradecer Lula, pelos elogios à reversão das mudanças que precarizavam as relações de trabalho no país europeu, que é a Espanha. Abre aspas. Esta é uma conquista coletiva da Espanha, um compromisso do governo e um exemplo de que, com diálogo e acordos, podemos construir um país mais justo e solidário. Obrigado, Lula, por reconhecer este novo modelo de legislação trabalhista que vai garantir os direitos de todos. Tuitou o presidente da Espanha compartilhando o tweet do colega brasileiro. Em sua publicação, Lula sinaliza que deve fazer o mesmo do Brasil, caso vença as eleições presidenciais em outubro. Ora, isto não deixa de ser uma proposta concreta em termos de transformação que o Lula pretende fazer. Esperemos que os outros candidatos façam o mesmo em termos de
confirmar, ou melhorar a situação, não é? Ou melhorar esta reforma trabalhista, que, ao contrário do que previa, que traria mais empregos, pelo contrário, afundou ainda mais o país com a perda de milhares, se não de milhões de postos de trabalho. É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sánchez está trabalhando para recuperar direito dos trabalhadores, escreveu o petista. A revogação da reforma trabalhista neoliberal na Espanha atende a uma reivindicação de sindicatos e movimentos sociais ligados à coalizão formada entre PSOE, né, que é o partido do presidente, ou premier, e do Podemos, que lá é um partido ao contrário daqui no Brasil, não é, que é um partido de direita ou de ultradireita, porque lançou o nosso juiz, né, o Sérgio Moro. O Podemos lá na Espanha é justamente o contrário. É um partido ainda mais à esquerda e mais democrático e mais transformador que o PSOE. 10 anos depois das mudanças, no caso, né, da reforma trabalhista espanhola, o desemprego na Espanha chegou a 14,5%, um dos maiores índices da União Europeia. Ora, e tudo isso faz sentido quando os chanceleres, os principais chanceleres da América Latina, menos o Brasil, que não pertence à CELAC, porque o Bolsonaro, né, foi o único presidente do continente a abandonar aquela grande organização, organismo internacional, que ao longo dos seus primeiros anos, lá por volta de 2010, até mais ou menos 2014, uniu os governos de maioria popular para justamente realizar aquele velho sonho da unidade e da cooperação latino-americana. Então vejamos aqui o que vai acontecer em Buenos Aires. A gente sabe que atualmente a CELAC, que convocou uma cúpula de chefes de Estado no mês de setembro, é até agora presidida pelo presidente do México, López Obrador. E agora, como a gente sabe que essa é uma presidência rotativa, ela vai caber ao presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Então diz que os representantes diplomáticos chegam à Argentina. Aqui é o chanceler argentino, Santiago Cafiero, em uma fotografia de arquivo. A cidade de Buenos Aires será sede da 22ª Cúpula de Chanceleres da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, entre 6 e 7 de janeiro, quando se tratará da candidatura da Argentina para exercer a presidência pro tempore durante 2022, segundo comunicou esta quarta-feira a chancelaria argentina. Os chanceleres chegarão à Argentina esta quinta-feira e essa mesma noite, quer dizer, na noite de hoje, participarão de um evento no Centro Cultural Presidente Kirchner, que será encabeçado pelo presidente argentino Alberto Fernandes em sua condição de anfitrião e estará acompanhado pelo chanceler do país sul-americano, Santiago Cafiero. Na sexta-feira se desenvolverá uma reunião plenária no Palácio San Martín, sede da chancelaria argentina, e encontros bilaterais de alto nível entre os países. Segundo informaram a agência espanhola EFE, porta-vozes da chancelaria, o tema da reunião, o temário, né, a ser tratado, será definir que país vai ocupar a presidência pro tempore da CELAC durante 2022
E é a candidatura única da Argentina que ficou vigente até o momento. Na sexta cúpula de chefes de Estado e governo da CELAC, em setembro passado, estava previsto eleger o novo presidente pro tempore, cargo que ostenta o México desde janeiro de 2020, e onde a Argentina também era candidata, mas não conseguiu o consenso. Porque houve lá um veto da Nicarágua, um veto que parece já ter sido removido ou superado, e foi justamente a Nicarágua que se sentiu atingida pela política argentina de condenar seu regime, o regime do presidente Daniel Ortega, que se vê vítima aí do maior ataque internacional a seu país, principalmente por causa, daquela grande obra que ele pretende realizar, que é o canal interoceânico, que vai fazer, claro, concorrência ao canal do Panamá, inclusive por ter capacidade quase que 2 vezes mais a atual capacidade do canal interoceânico do Panamá, que tem mais de 100 anos.